nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou informar e buscar alegria. Essa onda é minha companheira, educadora de Limeira, estou com ela todo dia. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou me informar e buscar alegria. Essa onda é minha companheira, educadora de Limeira, estou com ela todo dia. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou. Dia a dia, sol a sol, estou curtindo o som da educadora. Se é dia de futebol, muita emoção na informação da educadora. A educadora, o bom gosto chegou e parou. É nessa onda que eu vou, educadora. É nessa onda que eu vou, educadora. É nessa onda que eu vou, educadora. Educadora. ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Muito mais que rádio. Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular, mais um campeão de audiência. Educadora Meio-Dia. Educadora. A partir de agora, informação e opinião em todas as plataformas. Educadora Meio-Dia. Oferecimento: Despachante Novo Mundo, Luiz Pântano 578, Novo Mundo, 3442-8027. Meio-dia, 54 minutos. Boa tarde. Hoje é uma quinta-feira, dia 15 de fevereiro de 2018. Estamos começando mais uma edição do Educadora Meio-Dia ao vivo e em todas as plataformas. Primeiro, eu cumprimento as mulheres da bancada. Nani Camargo, boa tarde. Tudo bem, Caio? Boa tarde. E as costas? As costas estão doendo muito, mas eu estou aqui Que bom. num esforço hercúleo e graças às mãos do Dr. César Cortez apresentando o programa. E hoje eu não podia faltar porque ontem o Corinthians perdeu, então os palmeirenses querem pegar no meu pé hoje. Eu não podia faltar Veio pro para front. que eles dissessem: olha o Caio fugindo do pau porque o Corinthians perdeu novamente. Taila Ramos, boa tarde. Boa tarde, Caio. Tudo bem? Tudo bem, Taila? Quanta chuva, hein? Pois é, hoje de manhã, na hora que eu vinha pra rádio, 8 horas da manhã, tava caindo o céu aí em água, tava realmente muito forte. E nós mostramos no Facebook da Educadora, enfim, nas redes sociais, os estragos causados pela chuva hoje de manhã em Limeira. E tem previsão de mais chuva, viu, Caio? Pra hoje à tarde e pra amanhã também. Choveu um volume d'água muito grande, possivelmente o volume de alguns dias choveu numa manhã. Sim, nós inclusive pedimos um balanço à Defesa Civil para saber o volume da chuva na cidade. A gente passa até o final do programa, mas realmente choveu muito em um curto espaço de tempo e isso provocou aí então os alagamentos nos bairros, na Ponte Preta e outros estragos também. A Defesa Civil informou que uma caçamba foi arrastada também em um dos bairros da cidade. A gente traz as informações. Há registros de feridos? Não, Caio. Não. Graças a Deus, não. Ninguém Nem de ficou ferido. mortos? Nem de mortos, nem de feridos. Na Ponte Preta, 2 carros ficaram submersos, como vocês mostraram já nos programas, mas ninguém se machucou, graças a Deus. A Defesa Civil esteve no local, fez a orientação, socorro, enfim. E a retirada desses veículos era um casal, inclusive. Um veículo era da esposa e o outro era do marido, que foi tentar socorrer a esposa e acabou ficando também submerso lá na região da Ponte Preta. Mas os veículos foram tirados, ninguém se machucou, graças a Deus.
No Rio de Janeiro, diz aqui o portal G1, temporal no Rio deixa 4 mortos. Prefeitura pede deslocamentos apenas no período da tarde. A cidade ficou mais de 5 horas em estado de crise. Trens e BRT têm serviços com problemas e vias importantes estão alagadas. É uma informação de agora do portal G1 que mostra no Rio de Janeiro. Não fosse a violência no Rio de Janeiro, apenas a violência no Rio de Janeiro, os arrastões no carnaval, as pessoas fugindo do Rio, que é a cidade mais linda do mundo, porque não se sentem seguras no Rio, ainda as chuvas fazendo no Rio de Janeiro muito mais estragos até do que fizeram aqui em Limeira, onde há pontos de alagamento, mas não há, por exemplo, registros de árvores derrubadas, ou de casas destelhadas. Há registros ou não? Não houve nenhum registro. A gente pediu o balanço, como eu disse, à Defesa Civil, nenhuma árvore caiu. E, Caio, eu recebi aqui agora as informações do Wagner Morente, da Guarda Civil Municipal, informando que uma caçamba foi arrastada no Santa Eulália hoje de manhã, mas graças a Deus ninguém ficou ferido. A caçamba foi arrastada pela enxurrada e a Defesa Civil esteve no local. E sobre o volume de chuva, só na área central, na manhã de hoje choveu 75 milímetros. No Nossa Senhora das Dores, que é outra região da cidade, 68 milímetros. No Lagoa Nova, 66 milímetros. E no Campos Elíseos, ali na região do Horto Florestal, cerca de 51 milímetros, tudo isso na manhã de hoje. Meio-dia, 57 minutos. Bruno, você se molhou hoje pela manhã? Boa tarde. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos. Eu me molhei um pouco, fui tomar um café com o Carlos Alberto pela manhã e estava chovendo muito. A gente desceu do carro, os dois ficaram ensopados, mas foi tranquilo. Carlos Alberto, meu querido amigo, você de todos nós aqui da bancada é seguramente o que acorda mais cedo. Quando você acordou lá pelas 4 da manhã, já estava chovendo? Boa tarde. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos na mesa. Boa tarde aos nossos ouvintes. Eu acordei 15 para as 4, estava um dia lindo, maravilhoso. Tomei banho, fiz barba, saí de casa. Tão gostoso. Fiz a minha foto do dia, como faço todas as manhãs. De onde foi a foto hoje? Hoje foi a foto da Igreja do Bom Jesus, ali na Rua Doutor Trajano, no comecinho da Avenida Maria Tereza de Barros Camargo. E estava muito bom vir para a rádio, fiz programa. Quando deu 7h15, 7h20, o operador abriu a porta do estúdio, porque com o estúdio fechado a gente não percebe o que está acontecendo lá fora. Eu percebi que tinha alguma coisa diferente no ar. Quando deu 7h35, eu me levantei do estúdio para ver se realmente... E coloquei a cara para fora. Fora da porta. E aí vi que estava chovendo e até me espantei. A previsão da Climatempo hoje de manhã dizia que ia ser uma manhã chuvosa. Eu falei, mas caramba, estava o tempo tão bom de manhã, como é que vai poder ter uma manhã chuvosa? E 7h30, no meio do programa, começou a chuva. E realmente foi uma chuva intensa. Curioso é que a chuva, embora caudalosa, não veio acompanhada de raios e trovões e nem de um vento muito forte, né? Água, né? Só água. Na verdade, só água mesmo. Não São Pedro abriu as comportas, né? Abriu, caprichou, né, Caio? Mas realmente não houve descargas elétricas e nem tem previsão também de temporais com raios para a cidade, mas sim pancadas fortes de chuva para hoje à tarde, como aconteceu já de manhã. Eu disse há pouco e vou repetir, meio-dia, 59 minutos, agora 1 em ponto. Nós estamos transmitindo pelo AM 1020 da Educadora, áudio. Estamos transmitindo áudio e vídeo para o Facebook. Curta a página da Educadora no Facebook. É só digitar Educadora Limeira. Não tem o rádio na frente, é Educadora Limeira. Estamos ao vivo no Facebook da Educadora, no educadora.tv, que é o canal da Educadora no YouTube, no aplicativo que você baixa de graça para telefones celulares e também para tablets dos sistemas operacionais iOS e Android e no portal educadora.am. Você se informa sobre Limeira, sabe das notícias de Limeira, do Brasil e do mundo, no portal educadora.am. Ouve e vê a programação da Educadora, inclusive pode ouvir novamente os programas que eventualmente você tenha perdido. Digamos que você queira ouvir novamente o programa do Edmundo Silva de ontem, que você, por alguma razão, não pôde ouvir. Você vai ao educadora.am, procura pelo programa, é fácil de encontrar e vai poder ouvir novamente o programa do Edmundo Silva no portal educadora.am. Quem está nos ouvindo e vendo nas plataformas digitais, eu vou pedir ao Gustavo que coloque novamente as imagens da chuva
e do alagamento na Ponte Preta. Muito bem. Novamente na tela, você que está nos ouvindo, eu vou descrever a Ponte Preta, um local bastante conhecido em Limeira. Ela fica próxima a uma rotatória no final da Avenida Campinas, ou quase no final da Avenida Campinas, porque a Avenida Campinas ainda prossegue por alguns quilômetros depois dessa rotatória, e a Rua Pedro Elias. É um ponto dos mais complicados aqui em Limeira há muitos anos. O Carlos Alberto, além de jornalista, além de publicitário, além de empresário, proprietário do Colégio Portinari, o melhor dos nossos colégios, também é engenheiro. E, ao longo da vida, viveu também da engenharia. Carlos Alberto, de todos nós, seguramente você é o que pode falar com maior embasamento desse trecho aí da Ponte Preta, que é um trecho em declive, embora curto, mas ao lado do Ribeirão Tatu, é ao lado do Ribeirão. Que toda vez que chove, pode ser a chuva de hoje, que chegou a quase 70 milímetros. 75 milímetros só no centro, 75 milímetros no centro da cidade, uma chuva muito volumosa. Agora, não precisa chover tudo isso para alagar. Há quem diga que esse ponto tem de ser fechado, há quem diga que um viaduto tem de ser construído por sobre a linha do trem. Enfim, há quem sugira qualquer obra da engenharia e eu não sei falar disso. Quem sabe falar disso é você. Há quem fale que dá para escoar essa água de outra maneira. Carlos Alberto, o que dá para fazer, segundo a engenharia, numa situação como essa? Olha, primeiro que eu não sou assim, então, merecedor dessas palavras aí, você está exagerando um pouco, né? Meu conhecimento também é limitado, apesar de ser engenheiro civil, claro que o nosso conhecimento é limitado, não sou nenhum especialista nesse tipo de assunto. Mas eu trabalhei na prefeitura em 1990, exatamente no período em que este viaduto já apresentava problema, apesar dele ser pista única, em que o problema ainda era maior. O que o Silvio fez? Eu acompanhei o seu bate-papo, o colóquio com o Ivan. O que o Silvio fez realmente foi ampliar para 2 mãos, ida e volta, mas naturalmente é claro que ele não resolveu o problema. Ele resolveu o problema da fluidez do trânsito nos dias normais, nos dias de sol. Nos dias de chuva, ele só estendeu o problema para 2 pistas. Então, não houve solução do problema. Aliás, o maior o buraco para a água, né? Exatamente. Agora, o que acontece? Ali o grande problema é que o leito desta via fica bem abaixo do nível da calha do Ribeirão Tatu. Não é abaixo do nível do Ribeirão Tatu, não, da calha do Ribeirão Tatu. Então é muito difícil você tirar a água dali. Ali tem algumas galerias que levam a água, quando chove pouco, para a parte mais ajusante do Ribeirão Tatu, que é mais a parte de baixo, lá próximo ao Horto Florestal. Quando o Ribeirão quando o Ribeirão enche em função das chuvas, há um retorno, um refluxo da água natural por causa da lei da gravidade. Correto dizer que ela espraia, ali seria uma região onde a água espraia? Não, o que acontece? O leito do Ribeirão sobe e naturalmente o local onde a galeria de água dava vazão para a água... Porque o rio não transborda, né? Não, porque ele é canalizado. Se o rio transbordasse, aí sim nós poderíamos dizer que é uma região onde a água espraia, né? Mas não é o que acontece. Como o leito da rua está abaixo da calha do Ribeirão, quando você vai tirar esta água, naturalmente toda a água que subiu, ela volta pelo mesmo cano onde ela deveria sair. Então, naturalmente, não é nem tanto ali o problema da água de chuva da região. Ali tem o retorno, o refluxo do Ribeirão Tatu, que naturalmente vai para o lugar mais baixo, que é onde está exatamente o leito da rua. Então, a obra para resolver o problema ali é uma obra muito cara. E talvez seria um investimento muito alto para uma solução muito pequena. O que teria que ser feito normalmente é aterrar aquele local, subir a passagem na rua, porém, eu não sei se até vocês falaram de Rio Claro, de Araraquara, muito competentemente a respeito do assunto, porque Rio Claro... Quem falou foi o Ivan, eu nem sei o que Rio Claro fez Claro tem, por exemplo, que Araraquara fez. Rio Claro tem, por exemplo, né, passagens em nível. Eu não sei se você se lembra, quando a gente era criança, a gente passava em alguns determinados trechos da Rio Claro, em que você está na rua, tem que esperar a cancela abrir, o trem passar, para depois você passar. Hoje, esse tipo de passagem, em qualquer lugar no Brasil, é proibido por lei de mobilidade urbana, não permite mais esse Mas tipo há muitas dessas passagens, houve até um ouvinte que citasse aqui, Carlos Alberto, que nos Estados Unidos você vê, inclusive, muitos acidentes do carro que não vê
que o trem está passando e atravessa pela linha férrea e o carro, de repente, é pego. E é né, exatamente pelo por trem. causa desse motivo que as leis proibiram esse tipo de passagem no Brasil. Nós temos algo semelhante aqui no bairro do Tatu. Tatu ainda tem. No bairro Tem, do Tatu ainda mas porque ele é anterior à lei. Em Americana tem duas E a Americana ainda. tem também. Porque Houve um anterior- acidente há alguns anos. Exatamente, lá, né? porque é anterior à lei. Limena não fez essa passagem na época e depois que a lei foi contemplada, não se permite mais fazer esse tipo de passagem em nível. Então não adianta. Aliás, eu não sei se o que é pior, se é uma inundação dessa, o cara ter paciência de meia hora e esperar para passar embaixo da linha do trem, ou se ele fazer uma bobagem 24 horas por dia e correr o risco de ser atropelado pelo E trem. o que houve, segundo a Tayla acabou de dizer, a esposa entrou com o carro na inundação e o marido, desesperado, nós vemos agora fotos, não é? Do outro lado, do lado da Avenida Campinas. Para você que nos ouve, apenas imagine que a foto que nós estamos mostrando agora é a foto do outro lado da Avenida Campinas e há um homem em cima. É um homem ou é uma mulher em cima do capô do carro? É Um um homem. homem. Rapaz, né, pelo jeito. Provavelmente o esposo tentando ajudar a esposa a sair. Me parece que é um carro de luxo, não é? Um carro de luxo que talvez tenha teto solar. É uma dessas SUVs. Aliás, tem uma Uma dessas piadinha, viu, peruas, cara? né? Tem uma piadinha que me parece que, inclusive, é relacionada a esse viaduto, que um vereador lá na década de 40, década de 50, quis resolver o problema e disseram para ele, não dá para resolver o problema, porque ali é a lei da gravidade. Vamos revogar a tal da lei da gravidade, né? E, infelizmente, não é possível revogar Então, a uma lei da sugestão gravidade. técnica seria aterrar o local e elevar a altura da ponte. Só quem não passa ônibus. Trem. Não, aí não Mas passa... o trem passa. Não, mas não passa o ônibus por baixo da ponte, entendeu? Mas se aterrar, não vai passar nada daí, né? Você se lembra? É o aterramento para que não haja esse declive onde acumula água, segundo o que eu entendi. Exatamente. E além disso, a altura desta ponte tem de ser elevada para que os carros possam passar, à exceção de caminhões, que são veículos muito mais altos, não é? E máquinas como essa, que você que nos segue pelo Facebook está vendo, que é uma escavadeira, né? Uma retroescavadeira. Ela não, E essa aí, máquina ela foi usada para tentar levantar o carro, né? Para içar o carro. E as informações aqui da Defesa Civil informam o seguinte, que já estava interditada a passagem, mas a motorista desrespeitou a orientação dos agentes de Eu ia trânsito dizer e tentou isso. atravessar a via. A única alternativa é ali, porque é impressionante a velocidade com que a água sobe. É Segundos. absurdo, é Segundos, coisa de né? segundos, né? O único jeito de resolver o problema é fazer com que a prefeitura colocasse fiscais e impedissem o trânsito na hora que a água estivesse subindo. Né? Se já foi feito isso, então realmente houve talvez um abuso por parte... Uma negligência da motorista, né? Nós vamos lembrar que há alguns anos, ainda no governo Silvio Félix, uma negligência também de uma motorista, mas numa outra região da cidade, no anel viário ali na altura do Parque das Nações, fez com que uma motorista passasse do ponto. Foi em 1992. E não, 92 Não, faz muito tempo. Não, foi porque mais eu cobri recente, essa... já era o governo do Silvio Félix. Essa foi vítima fatal, Foi nos né? anos- Exatamente. Eu estava queria na dizer, foi TV, nos anos 2000. eu era repórter da TV Eu FR. fiz essa matéria desse Eu trabalhei na caso, TV FR de 1990 a 1994 e eu me lembro que no período em que eu fui repórter houve um caso ali naquele trecho em frente ao Colinas de São João. Seguramente Onde tem houve uma mais churrascaria ali. Não, esse caso do Caio, ela de foi uma arrastada, né? ocorrência, E o corpo foi achado muito longe do local. sim, me lembro, me enfim, né? lembro. O Desculpa, governo era do Silvio Félix, eu me lembro, porque nas imagens da televisão à época, na cobertura da imprensa escrita, o Silvio Félix aparecia no local, né? Pois o é, mas Silvio ele ia, eu lembro ele embaixo de chuva lá. Tomando chuva, como se aquilo fosse resolver alguma coisa. Pois né? é, eu citei Mas ele um fato. estava no local, o carro foi levado, a motorista morreu, o corpo foi encontrado depois de alguns dias. Felizmente, essas imagens que nós vemos agora representarão apenas, além do Só o susto, carro. prejuízo material. Pois é, e você fez me lembrar também de 1992, ali na altura do residencial Colinas de São João, que ali no anel viário, nas proximidades da concessionária Chevrolet ali, também tem um trecho ali, tem o Ribeirão da Graminha, né? Que depois desemboca também no Ribeirão Tatu, também tem um problema seríssimo ali, onde recentemente ficou a curva do S, que ficou esse problema todo ali. Por que demorou para resolver? Porque exatamente ali também tem um ponto seríssimo de inundação. E agora, tanto que aquele viaduto ficou bem acima do nível que estava anteriormente.
Até o pessoal passava ali e falava, nossa, que estranho, vai ficar alto pra caramba. Mas é por causa disso, tiveram que aumentar a altura para poder aumentar a fluidez da água por debaixo da ponte. 1h11, Carlos Alberto. Quer dizer que a engenharia apresenta soluções para o problema. Ali não sei se apresenta. Ali tem que revogar a lei da gravidade. Agora, dá para solucionar, Só que eu acho que é uma solução economicamente muito alta por uma solução muito pequena. Então é gastar muita vela com um defunto pequeno, vamos dizer assim. Talvez a única solução ali seria realmente ou você tirar o trem, o que eu acho praticamente impossível porque né? Hoje a antiga América Latina Logística, que mudou agora para Rumo, né? Está cada vez mais usando esta linha férrea. O movimento transporte de carga, que é perigosíssimo. Não permite-se mais, veja bem, não se permite mais a construção de passagens em nível, porque o risco de acidente, de provocar mortes, é maior do que um estrago desse de hoje, inclusive, né? Então, a única solução ali é criar um viaduto alto, né, na altura que dê realmente para que o trem passe por debaixo dele e dê fluxo de veículos, tanto de caminhões, ônibus, de um lado para o outro do Ribeirão Tatu. Eu vou perguntar ao Bruno, já que eu perguntei ao Carlos Alberto da questão técnica do que houve, eu vou perguntar ao Bruno da questão política, Bruno. Como é que o prefeito deve se comportar num momento como esse? Porque nós temos outras imagens, além da Ponte Preta, Gustavo, de outros pontos, não é, Tayla, que também alagaram. Há um córrego, quando eu digo aqui, é porque fica próximo de nós, não é? Mas próximo à rotatória da Laranjeiras, há um córrego na Boa Vista que normalmente dá problema. Há outros tantos pontos na cidade que alagam e você vai ver, você que está nos ouvindo e vendo, esses pontos que foram alagados na manhã de hoje aqui em Limeira. Pois é, eu falava com o Carlinhos antes do programa começar de algumas alternativas técnicas. O homem conseguiu fazer o túnel do Canal da Mancha, 100 metros subterrâneo. Né, ligando a Inglaterra à França. Então, tecnicamente, tem como resolver esse problema da Ponte Preta, que não é um túnel de 100 metros de profundidade. É mais simples. Mas, é o que o Carlos Alberto falou, é questão de investimento. E a questão de quem vai pagar a conta. Eu sei que o ex-prefeito, por exemplo, tinha uma queda de braço com a Rumo, com a ALL. Uma vez que a concessionária de trem, que é a única interessada ali na linha, só ela que usa, ela teria que dar algumas contrapartidas para o município, assim como a Autoban, assim como as outras concessionárias. Só que aí a gente cai naquele problema político. O que a Rumo vai falar? Não está no contrato. Quando foi feita a licitação, não estava no contrato. Isso vai me causar não era previsto, né? Um desequilíbrio econômico-financeiro e eu estou dentro do meu direito. Eu ganhei o leilão e eu não vou gastar mais do que o contrato me pede, senão eu vou ter que aumentar o preço de algum jeito. O que a prefeitura poderia fazer? Aliás, o que a prefeitura pode fazer hoje? Primeiro, sinalizar essa área. Né? Eu acho que tem muita gente de Limeira que conhece, que sabe que quando chove não dá para passar ali. Mas tem muita gente de fora que vem e pode cair nesse mesmo erro que aconteceu hoje. Eu conheço, inclusive, o casal que sofreu esse acidente e eles relataram que não dá tempo. Né? O marido falou, não, vem que é rapidinho, mas não é. A força da água, o volume da água é tão grande que não dá tempo, não existe rapidinho nessa situação. Então, a primeira coisa é sinalizar. Hoje, parou de chover, Mário Botion e Secretaria de Mobilidade Urbana sinaliza essa área já. Tem, inclusive, Bruno, uma observação do ouvinte Marcelo, que sugere que seja colocada uma cancela com sirene no local, como há em passagens do trem, por exemplo, em Rio Claro. Uma alternativa, de repente, cidades, interessante, né? Eletronicamente. A outra alternativa ideal seria realmente o viaduto. Agora, como a gente sabe que o viaduto, para viabilizar, é praticamente impossível, até porque o prefeito já escolheu que o único viaduto que ele vai fazer, ou vai tentar fazer, é o da Barroca Funda, então isso aí está fora das prioridades. Agora, eu acho que há uma terceira opção, que seria tentar, de algum jeito, escoar essa água, ou aumentando a calha do rio, ou criando
um mini piscinão, como o próprio Silvio Félix fez no Parque das Nações, eu acho que tem alternativa mais barata, pelo menos para resolver 100%. Exatamente, sei, isso que eu queria dá pra fazer. entender. Exatamente, concordo com o Bruno. Posso opinar? O prefeito escolheu, né, e ele tem razões para isso, né? Ele tem amigos na região ali da Lauro Correia, né? Então ele escolheu fazer, eu não sei se vai sair do papel, mas se sair, o viaduto da Barroca Funda a um custo de 50 milhões de reais. Mas, Carlos Alberto, tem uma observação de um ouvinte, que não é técnico, que pergunta sobre colocar bombas como no túnel do Anhangabaú, em São Paulo, para sucção de água. Isso é possível? Dá pra fazer? Existe essa alternativa sim. Aliás, sobre o que o Bruno está dizendo, você se lembra bem, o piscinão que foi feito ali no antigo tiro de guerra, ali ao lado do nosso clube, foi feito exatamente para evitar todo o problema que acontece de inundação na região do Mercado Modelo. Né? Mas antes disso foi feito um outro piscinão pelo Silvio Félix no final da rua Deputado Então, Flávio esses Lopes, estudos todos já foram feitos, onde inclusive era a da sede Ponte Preta. Da banda, ou Arthur Giambelli, ou Henrique Marques ali na esquina. Não, esses estudos realmente foram feitos e eles estão dando mostras. Aí, o piscinão que o Paulo Radich terminou Super ali... resolveu, Está resolvendo um grande problema. Só que ali não é questão da água pluvial que desce da região alta e vai desembocar no Ribeirão. Ali é o refluxo do Ribeirão. Então é diferente, não tem como você conter o Ribeirão. Então é diferente... Ali é mais fácil, você está querendo dizer, né? São situações diferentes, porque como você vai bloquear o Ribeirão? Se você bloquear o Ribeirão para não entrar água, você pode provocar inundação na parte, a montante do Ribeirão. O termo montante é um termo técnico. A montante é a parte de cima do Ribeirão. Então é mais difícil de resolver. Haveria realmente com um bombeamento, mas eu não sei se eventualmente, porque no Anhangabaú, por exemplo, quando acontece isso, o problema do Anhangabaú são as águas do entorno do Ribeirão. Que a bomba no Anhangabaú é só quando alaga. Quando alaga. Não é para prevenir, mas é para resolver o alagamento. Exatamente. Agora, eu também não sei o custo desse material, dessa obra, né, Caio? Mas será que custa menos de 50 milhões? Não sei. Porque esse negócio de água... Olha, esse negócio de água é um negócio tão interessante, é tão maravilhoso da gente estudar isso, porque tá na Bíblia isso, né? Tem um trecho de Lucas, o Evangelho, diz assim: não construirás tua casa sobre o solo arenoso, construirás sua casa sobre o solo rochoso, forte. Isso, o que a gente está vendo hoje nas encostas, toda Santa Catarina, quando dá aqueles montes de inundações, é isso, o homem vai invadindo, a natureza é sábia. Você ocupa o espaço da água, quando chove ela vem e ocupa o espaço dela, ela quer de volta o espaço dela. Então, talvez um pouco mais de planejamento urbano, talvez seria uma forma da gente resolver problemas futuros, da gente não deixar com que a gente fizesse construções, ruas, enfim, obras em locais que não pertencem ao homem, pertencem à natureza. Mas, Carlos Alberto, me permita, quando esse viaduto foi construído, a primeira versão dele, que tinha uma passagem só, isso aconteceu no século passado. Sim, lá na década de 1930. Quando a cidade era muito menor. E nós ouvíamos, os mais antigos ouviam com frequência, depois da linha do trem. Exato. Ou antes da linha do trem. Então, provavelmente, na época em que foi construído esse viaduto, na verdade, um pequeno viaduto, a ponte mesmo, né? Talvez o correto não seja... a ponte do funil. Não seja chamá-lo de viaduto, sim de ponte, né? Vocês falaram da ponte do Jardim Glória ali. A cidade era muito menor, havia muito menos carros, né? Na verdade, Caio, se você pesquisar historicamente, todos os municípios brasileiros, todos eles indistintamente, foram nascendo a partir dos ribeirões, dos rios, né? Por que a cidade de Limeira foi feita aqui onde está? Porque ali tinha um ribeirão que realmente podia ter condições de fornecer água para todos os munícipes. Enfim, os bandeirantes procuravam regiões onde tinha água. Né? E é claro que a gente vai invadindo o espaço da água, a água depois vem cobrar o seu espaço. É próprio da evolução do ser humano. Né? Não fosse assim, nós não chegaríamos onde chegamos hoje. E eu acho que nós estamos dessa vida num processo de evolução constante. Eu acho que a gente tem que estar estudando o tempo todo, melhorando cada vez mais e tentando resolver os problemas que vão acontecendo advindos da natureza. Nós estamos ao vivo em todas as plataformas nesta quinta-feira, depois do Carnaval, 1h20. Deixa as imagens, Gustavo, deixa as imagens desta quinta-feira chuvosa e dos efeitos da chuva. Vários pontos alagados na manhã de hoje aqui em Limeira. Repito, estamos ao vivo em todas as plataformas.
para o Café Kill, o melhor café do Brasil, para Alecardo, Alexandre e Ricardo, alecardo.com.br, para o despachante Novo Mundo, é que nós estamos seguindo sem interrupções, para intervalos comerciais, para Anabela, Casa de Pães, para Aguinaldo Eletrônica, que conserta tudo em eletrônico, também conosco a Autoescola e despachante Êxodos e a Esperança Seguro DPVAT, também conosco a Ecology Glass. No Educadora Meio-Dia e a construtora Cataguá, o residencial, o condomínio Montreal. Nós recebemos uma informação do repórter Naldo Dias, chegada há alguns instantes, fogo numa residência na rua José Drago, aqui em Limeira. A nossa repórter Ana Paula Rosa está se deslocando para o local. Fogo numa residência, os bombeiros, a Guarda Municipal, atendendo esta residência na rua José Drago. Fogo num dia chuvoso. A Ana Paula Rosa está se deslocando para o local. Nós vamos conversar com a vítima do Exato. Alagamento. Nós conseguimos contato, Caio, com essa mulher que ficou presa com o veículo hoje na Ponte Preta. O nome dela é Gislene Milaré. Gislene, boa tarde. Então conta pra gente como aconteceu isso hoje pela manhã. Havia alguma orientação para que você não passasse no local ou foi tudo muito rápido? Como aconteceu então esse acidente? Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada pelo espaço. Esse acidente não havia ninguém. Eu vinha vindo da Avenida Campinas para passar para o outro lado da ponte. Não havia nenhuma sinalização desse lado e também não havia água suficiente embaixo da ponte para que não pudessem passar. A gente sempre pergunta por que alguém vai passar aonde tem água. Não tinha água. A água é muito rápida. Ela vem violentamente como um carro que vem na direção lateral e bate. O meu marido vinha atrás na S10, achou também que poderia empurrar o meu carro para sair, porque a S10 é bem mais alta e a violência é tamanha da enxurrada que não dá tempo. É questão de segundos. Você não consegue pensar, ver, não é imprudência, ninguém vai querer passar no local daquele, principalmente a gente que tem empresa ali perto, conhece o local, e muito menos imperícia, nem imprudência e nem imperícia. Não havia do lado pelo menos ali da Avenida Campinas, nenhuma sinalização. A nossa sorte realmente foi o rapaz da máquina, que trabalha na linha do trem, não é da prefeitura. Todo o restante que veio para ajudar ou para falar, só chegou bem depois, quando a água já estava muito acima no carro. Bom, Gislene, vamos descrever novamente esse susto pelo qual você passou. Eu confesso que estive numa consulta médica hoje pela manhã e estou vendo agora as imagens com mais atenção. Felizmente não houve feridos, mas é um prejuízo duplo, então, para sua família, porque além do seu carro, a caminhonete do seu marido entrou com a caminhonete no alagamento com a intenção de empurrar o seu carro para fora da região alagada. Então, os dois carros ficaram submersos, tanto o carro do seu esposo quanto o seu carro também. Sim, são os dois carros. O medo dele foi que nós estávamos vindo logo um atrás do outro, já vindo de casa até para a empresa, e o medo dele foi que a enxurrada que ele viu era tão forte que ele ficou com medo de que o meu carro fosse jogado para dentro do rio. Então ele também se desesperou e foi tentar passar. A caminhonete é bem alta, né? Então ele falou, olha, isso vai dar para passar, mas não deu. O susto é duplo, o prejuízo emocional, né, psicológico é muito pior do que qualquer material que tenha havido aí. Então é bastante assustador ver o que acontece ali e na rapidez em que ocorre. É muito rápido mesmo. A subida da água não dá para prever, não dá para falar, passou porque não sabia, mas não havia ninguém de sinalização de prefeitura daquele lado, ou uma luz piscante, nada. Eu viajo pelo Brasil inteiro, sou uma motorista de muitos anos, mais de 30 anos dirigindo, por todas essas estradas nesse país, e assim,
foi assustador. Já vi coisas, deslizamento de terra em estrada, mas isso daqui é algo fora do comum. Gislene, boa tarde. A Nani, quem está falando, eu me solidarizo porque é realmente uma situação. Às vezes as pessoas podem falar, ué, mas por que passou ali? Caio. Tava com pressa? Não, e assim. Não dá pra prever. Não dá pra prever. Você tá ali, você tá na boca do túnel ali. Vamos colocar assim. Impressionante a força da A natureza. água tá baixinha. Ela, pra atravessar, vamos imaginar que ela demora 5 segundos pra atravessar. A água sobe em 2 segundos, então. Ou então a lógica do raciocínio, né? Do senso comum Começou a chover, então assim, mesmo que seja fraca, a chuva não vai por lá. Por que é que ela então. enfiou o carro no meio d'água, né? Porque ela não esperou mais um pouco, porque ela entrou com o carro É que na hora não dá, né? Mas eu queria me reportar... Não tem tempo. Não tem tempo de pensar, não dá tempo de pensar. É que a prefeitura, viu, Gislene, está dizendo que estava sinalizado e que você teria infringido aí, né, a sinalização, claro. né, A Carla? Polícia Municipal informou que o motorista desrespeitou a orientação dos agentes de trânsito. E acho que isso é legal você explicar. E, inclusive, o rapaz que estava com o maquinário lá, ele pode dizer, não havia ninguém. Ele pulou solidariamente, o rapaz se chama Fábio, ele também viu, ficou desesperado, ele pulou do caminhão na água, foi tentar empurrar o carro com a mão. Então, se houvesse alguém da prefeitura, a única pessoa que estava ali, que depois ainda emprestou um cabo, foi embora bravo, porque o cabo dele quebrou e quem que ia pagar o prejuízo? Eu disse que o prejuízo, como ele era da Civil, mas ele chegou bem depois, quando o carro já estava... Quando eu já estava fora do carro, que o moço da máquina já tinha conseguido me tirar de dentro do carro. Porque primeiro eles conseguiram me tirar de dentro do carro, para depois tirar o carro. Esse tipo de afirmação da prefeitura é comum. O prefeito Mário Botion, ele costuma atribuir culpa de qualquer coisa que aconteça a quem quer que seja, não é? Ele e a prefeitura jamais têm responsabilidade. Desde que ela assumiu o governo é assim. É culpa do ex-prefeito Paulo Radich, é culpa sempre é de um terceiro, nunca é culpa da prefeitura. Então esse é um expediente de praxe da prefeitura de Limeira e é importante enfatizar que não havia nenhum agente da prefeitura, agente da prefeitura orientando o trânsito no local e ela, evidentemente por isso, é que passou pelo local. Mas eu gostaria que você descrevesse o salvamento que houve, não é? Porque as imagens mostram o seu marido em cima do teto, é da caminhonete dele ou ele já está no seu carro? Foi ele quem... Não, é do carro dele. Foi ele mesmo. quem tirou você do carro? Como é que aconteceu esse seu resgate do local? Então, nós estávamos... Então, assim, olha, nós estávamos já vindo os dois carros ao mesmo tempo, né? Pro carro, então não tinha ninguém daquele lado. O salvamento foi por conta do menino, do Fábio, que estava trabalhando na máquina. Ele baixou, o meu marido primeiro, ele já saiu logo em seguida, porque foi tão rápido que o carro dele, como ficou atrás, ficou mais na área mais profunda do que a minha ainda. Então encheu de água muito mais rápido o carro que estava atrás do que o meu, que tinha entrado primeiro no túnel. Então meu marido saiu pela janela, porque o carro dele ele conseguiu, e sentou em cima da caminhonete. Enquanto o meu não tinha como sair, ele é totalmente elétrico, não dava. E o menino então pulou por dentro da água, esse Fábio, e aí ele conseguiu fazer com que eu mexesse alguma coisa, o carro abriu a janela sozinho, e aí ele conseguiu me tirar de dentro do carro para depois pensar em outra coisa. Então, foi um baita susto, né? Muito susto, assim, esse menino foi um anjo, ele entrou do jeito que tinha, ele tentou do jeito que deu e não saiu dali, ficou muito próximo, muito perto o tempo todo, até que, se tivesse alguém da prefeitura, alguém teria aparecido, pelo menos na minha frente, para falar, olha, estamos aqui, fique tranquilo, como foi o caso desse menino que fez isso. Então, não havia realmente ninguém desse lado sinalizando ou dizendo, você passou, infringiu a regra, o que tinha por aqui. Então, bem depois que esse menino já tinha tentado de diversas formas,
que ele já tinha pulado, me tirado de dentro do carro, é que apareceu um carro da Defesa Civil e depois, posteriormente, apareceu bombeiro, e aí o pessoal, mas já estava com metade do salvamento, pelo menos da minha vida, já estava feito, até que alguém aparecesse da prefeitura. Possa encerrar e para que a gente possa entender, essa retroescavadeira que aparece, ela é da Defesa Civil ou não? Não, eles são de uma empresa particular. Uma empresa que trabalhava ali próximo ao local, e o operador da máquina, ele desce para te ajudar. Exatamente. Ele que aparece de amarelo nas imagens, me parece, olhando de longe, ele é um operador, ele é de cor, não é? Pelo que eu vejo aqui, e vestido de amarelo. Vestido de amarelo, ele que pulou, ele que resgatou, ele que viu a gente lá, né, nessa situação. Olha, Caio, ele se afunda atrás do veículo, assim, você vê que ele né, cobre a cabeça, ele devia estar abaixado ali, mas tentando, né, fazer alguma coisa. Qual é o nome dele? Sim. O nome dele é Fábio? O nome dele é Fábio, eu tenho muito a agradecer esse menino, que ele realmente foi um anjo, não se poupou de tentar socorrer e nos socorreu, e a ele que a gente tem que deve mais do que gratidão pela vida da gente, porque ele, se dependesse realmente da Defesa Civil, ia demorar muito. Muito bem, conversamos então com a Gislene Milaré, que ficou presa então nessa enchente na manhã de hoje na Ponte Preta. Gislene, obrigada pela entrevista. Eu te agradeço, e é uma coisa assim, olha, como a gente sabe, não é uma coisa difícil nem cara, mas a prefeitura precisa tratar com um pouco mais de carinho esse tipo de local. E se não pode passar nenhum carro ou nada, antes de fazer pontilhões que ligam Walmart para bairros mais ricos, esse é um local onde a população e ônibus precisam passar o tempo todo, né? Todo mundo tem horário para chegar no seu trabalho, então são locais que precisam de muito mais atenção do que realmente fazer festa, fazer o carnaval ou deixar uma área muito bonita para a população. Precisamos ter segurança, antes de mais nada, para que todo mundo possa passar em tranquilidade, caminho de casa, da escola ou do trabalho. Muito obrigada por você ter ligado. 1h33. Você viu uma placa que o Gustavo mostrou, né? Exatamente. Porque essa placa sumiu, né? Eu gostaria de me referir à placa que há no local. Essa placa há no local ou havia no local uma placa? Havia uma placa no local. Então vamos por partes. Gislene foi... Não, mas essas imagens que estão aparecendo agora me parecem ser as imagens de hoje, não são? Não são. Porque há uma placa, nessa placa, uma placa amarela, num amarelo gritante. Eu preciso confirmar essa informação, se essa placa há no local ou se não há essa placa no local, uma placa grande, uma placa em amarelo, amarelo gritante. Atenção, em casos de alagamento, risco de alagamento, evite essa sob chuva intensa, evite esta via. Defesa Civil, e aí o 199, que é o número da Defesa Civil. Esta imagem não é de hoje. A imagem que nós estamos mostrando agora não é de hoje. Portanto, havia placa. Nós não sabemos se ainda há placa no local. A placa está lá ou não. Não sabemos, Caio. A gente precisa apurar essa informação, mas olha como a versão oficial é bem diferente. Eles afirmam que havia, sim, agentes da Defesa Civil no local monitorando o trânsito quando a motorista, que é a Gislene, que a gente conversou agora com ela, tentou passar com o seu veículo, o marido tentou empurrar com a caminhonete, e eles afirmam que, enquanto o socorro não chegava, a Defesa Civil solicitou o apoio do Corpo de Bombeiros, que acompanhou esse resgate desse voluntário, e que ninguém ficou ferido, mas que toda essa ação foi monitorada pela Defesa Civil. Essa é a versão oficial, mas a Gislene afirma que não havia nenhum agente lá no local. E provavelmente a versão dela seja a verdadeira. Pelas imagens, certamente. Nós vemos que a Defesa Civil chegou ao local, mas quem fez o salvamento não foi ninguém da Defesa Civil, não é? As imagens mostram a presença de agentes da Defesa Civil no local depois do ocorrido. E há sim uma retroescavadeira de uma outra empresa, e o operador dessa máquina, Carlos Alberto, de nome Fábio, que num ato heróico salvou a vida dessa mulher, conseguiu retirá-la do carro. Não tenha dúvida, essa sinalização que você está se referindo é uma sinalização que inclusive foi feita no período do Paulo Radich,
a partir de um estudo feito em toda a cidade, que apontou, inclusive ali da Baixada do Mercado, em vários pontos, os locais onde realmente existem problemas de inundação na cidade. Agora, é claro que a gente tem que entender o desespero da nossa ouvinte, a Gislaine, aí, da vítima do caso, e ela disse que foi muito rápido. Também exigir que o agente de segurança chegue tão rápido antes dela, que sofreu o acidente, é uma coisa meio quase que impossível, né, Caio? Mas há que se considerar que é um ponto crítico, né, Carlos Alberto? Não, mas então tem que ter 24 horas. Não, mas Entendeu? Quando começa a chover, a quantidade de água que veio hoje pela manhã, a Defesa Civil, apesar de ter todos aqueles problemas do poder público, exato, né? Falta estrutura, não, porque o Carlinhos faltam tem, recursos, mas a Defesa Civil tem de estar atenta aos pontos que sabidamente alagam. Algo não está batendo, porque se a Defesa Civil diz que já tinha sinalização para ela não passar e ela fala que não, então a Defesa Civil já estava lá antes do acidente. A Defesa Civil informou que ela interditou parte da via, inclusive. Então, do acidente, e como é que ela passou? Interdição ali. Então, assim, cai nisso daí, né? Então a Defesa Civil chegou no momento. Eu não tô vendo a placa lá, por exemplo. Essa placa deve ter sido tirada por vândalos, não, eventualmente. As imagens que nós vemos agora mostram de costas um agente da Defesa Civil que está parado olhando o carro sendo coberto pelas águas e uma retroescavadeira cujo operador, Bruno, de nome Fábio, foi quem salvou a vítima, né? Quem ajudou a vítima a sair do carro. Né? A Defesa Civil fala em bloqueio, em isolamento da área, mas se a área estivesse bloqueada, a motorista e o seu marido não teriam entrado um após o outro. A questão da placa estar no local ou não, confesso que aí eu não sei, porque... E o marido fez certinho, né, Caio? Você vê um familiar seu ali, que situação que você faz, né? Você entra junto, você vai tentar salvar, né? Enfim. E como a Gislaine disse, né? Não dá tempo. Né? Não fez o certo, tinha que esperar ou tinha que ir para outra via. Mas ali no momento de desespero não deu tempo. Não deu tempo, a força da água, o volume da água. E a prefeitura, independente do que tinha ou do que tem, a sinalização é insuficiente. Tem que fazer isso quanto antes. Né? Não é nenhum investimento milionário, como é o viaduto. O viaduto, sim, é um investimento grande para resolver esse problema. Mas a sinalização tem que ser feita hoje. Parou de chover, o prefeito, o secretário de obras, o secretário de mobilidade tem que resolver essa sinalização no local. 1h38, a Ana Paula vai acompanhar esse caso do incêndio ocorrido na Vila Castelar. Eu não sei se ela já está no local, nós temos imagens, atenção, nós saímos das imagens de um alagamento e vamos para imagens de um incêndio ocorrido numa casa na Vila Castelar, agora há pouco. Informação também exclusiva do Educador a Meio-Dia. Aí você pode ver as imagens desta casa onde pegou fogo. Ainda há muita fumaça no local. Nós não temos informações de vítimas. A Defesa Civil estava no local. Quem nos enviou as imagens é o colega Wagner Morente. Agora as imagens que mostram o fogo. Que coisa impressionante, né? Saímos de um alagamento e vamos para o fogo numa outra ocorrência, num dos cômodos da casa, consumindo boa parte do que havia nesse cômodo da casa. Olha a cama, tudo. Incêndio, pelo menos em um dos cômodos de uma casa na região da Vila Castelar. Eu vou confirmar agora, perto do Jardim Santo André, nas cercanias, inclusive, do Colégio Portinari. Rua José Drago, aqui em Limeira, no Jardim, na Vila Castelar, muito próximo ao Jardim Santo André. Uma ocorrência impressionante, uma fumaça muito densa, uma fumaça escura. Carlos Alberto, a bruxa estava solta e resolveu passear por Limeira, hein, Carlos Alberto? Pois é. Rua José Drago é ali na altura, quase que na Avenida Araras, ali perto da antiga CPQelco, né? Naquele bairro de ligação entre o Jardim Glória, que vocês estavam falando do viaduto hoje de manhã, com o Jardim Santo André, pertinho do Jardim Santo André. Realmente olha, é triste, né? Ver o fogo tomando conta da sua casa é uma coisa inimaginável. Realmente muito triste. A Defesa Civil esteve no local, a Guarda Municipal também, os bombeiros também, para debelar as chamas. Não há informações sobre feridos, não se sabe também como é que começou esse incêndio. Se foi um incêndio acidental, se começou
num acidente ou se alguém tacou fogo em alguma coisa. Não se sabe se foi um problema elétrico. Ana Paula Rosa está em condições de falar. Então, Ana Paula Rosa, por favor, descreva para o nosso ouvinte, seguidor e fã da Educadora, do Educadora Meio-Dia, a 1h41, o que aconteceu nesta quinta-feira de muita chuva, de alagamentos e de um incêndio em uma casa aqui em Limeira. Ana Paula, boa tarde. Oi, Caio, boa tarde a todos que acompanham a Educadora Meio-Dia. Nós estamos agora na rua José Drago, na Vila Castelar, onde aconteceu um princípio de incêndio. Dentro da casa tinha 2 pessoas, inclusive um senhor de idade e um homem com necessidades especiais, mas não houve vítima. A Defesa Civil e também a Guarda Municipal acompanharam a ocorrência. Eu vou conversar com o GCM Alexandre, que está aqui, está acompanhando a ocorrência e tem mais informações. GCM, que hora que vocês passaram por aqui e identificaram este problema? A Defesa Civil também fez esse trabalho. Como que foi a história? Boa tarde. Boa tarde. Devido à chuva forte que aconteceu aqui na data de hoje em Limeira, a Defesa Civil foi fazer patrulhamento nas áreas mais críticas e o Joaquim, que é diretor da Defesa Civil, estava fazendo ronda nesse bairro com a viatura dele e ele deparou um princípio de incêndio naquela residência. Aí ele tomou ciência dos fatos, foi ver se tinha pessoas na casa, graças a Deus já tinha sido retirado. E ele pediu um auxílio da guarda, tanto que chegou a viatura do Coimbra com o Fontanim e a minha depois com o Júnior. Aí já acionou um bombeiro e tomou as providências. Graças a Deus não teve ninguém ferido. E qual que foi a origem desse incêndio? Vocês sabem responder a respeito disso? Infelizmente só está o filho do senhor de idade e o pai dele não se encontra. Quem pode explicar melhor é o pai, mas o pai não se encontra. Tanto que o filho chegou agora também, nem ele está sabendo o que aconteceu. E houve perda material dentro da residência? A princípio, como a ação foi rápida, não teve muitas perdas, mas eu creio que alguma coisa assim. E não se sabe responder o que causou, se foi um isqueiro, não tem nenhum tipo de... Não é feita nenhuma abordagem nesse momento, nesse sentido. Então, o bombeiro está ali vendo melhor, né? A princípio, não tem como saber se foi o fio. Acionamos aí a eletro, né, para dar uma olhada melhor, porque a gente tentou desligar o padrão de força e não conseguimos. Aí estamos aguardando o eletro. A eletro pode saber se foi um fio, alguma coisa que aconteceu. E que horário isso aconteceu? Que hora começou esse incêndio? Eu creio que era quase 1h da tarde. E os bombeiros ainda estão combatendo o incêndio, então houve bastante chama, houve bastante fogo dentro da residência. Sim, que tanto os vizinhos até estranharam, né? Porque começou uma fumaça muito forte, os vizinhos saiu para fora para ver o que aconteceu. Aí na hora que nós chegamos, estava bem escuro aqui essa parte da casa. E dentro da residência tinha um senhor de idade e também um filho que teria dificuldades motoras. Eu queria saber a respeito da situação deles. Foram levados para a Santa Casa? A princípio, quem pode ver melhor, informar melhor, é o Joaquim da Defesa Civil. E a princípio, quando ele chegou aqui, parece que não tinha mais ninguém na residência. Creio que o senhor de idade saiu pedindo ajuda e o Joaquim estava passando na hora. Tomou as providências, mas eu creio que não tinha ninguém dentro da casa. Mas não houve vítimas? Não houve vítimas. Muito obrigada pela entrevista. Então, Caio, essa é a situação aqui na rua José Drago. Ainda os bombeiros estão combatendo as chamas. Neste momento não há mais fogo aqui, como dito pelo GCM, não houve vítimas também, apesar de um senhor de idade e também o filho dele, que tem necessidades especiais, estarem dentro da residência. E esse incêndio foi identificado, segundo a comunicação da Guarda Civil Municipal, pois a Defesa Civil estava fazendo uma ronda e as 2 pessoas que estavam dentro da casa não tinham identificado ainda que isso estava acontecendo. Eles chamaram a atenção, o que chamou a atenção foi a fumaça. Então eles pararam na frente da residência e então abordaram. Não houve nenhuma denúncia do princípio de incêndio. Nesse momento há muita gente aqui, muitos curiosos, mas não há mais fogo. A situação foi controlada e a gente vai fazer um vídeo agora no local para mostrar melhor a situação, Caio. Obrigado, Ana Paula Rosa, muito obrigado. Nós vamos agora ao intervalo comercial, 1h45, as imagens do incêndio. Não foi princípio de incêndio não, hein, minha gente? Foi um incêndio... Foi grave. Foi um incêndio de grandes proporções, numa residência... Mas destruiu a casa quase, né? Mas certamente, né, Bruno? Tá, ela haverá prejuízos financeiros para esse casal. Certamente foi um acidente doméstico, não é? Pode ter sido uma vela que foi derrubada, que pegou na cortina, né, Carlos Alberto? Pode ser um curto-circuito, eventualmente numa tomada perto de uma cortina. Um aparelho eletroeletrônico que originou
este incêndio, um pequeno incêndio, não foi um princípio de incêndio, foi um incêndio de fato, mas que não vitimou ninguém. Graças a Deus. 1h45 para o despachante Novo Mundo. Nós vamos ouvir agora Limeira em 1 minuto. Na Educadora, Limeira em 1 minuto. A Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo oferece 30 vagas em Limeira para o curso de operador de caixa e mais 30 vagas para o curso de auxiliar de contabilidade. As inscrições para o curso de operador de caixa podem ser feitas no dia 20 de fevereiro. Já os interessados no curso de auxiliar de contabilidade devem se inscrever no dia 21 de fevereiro. As inscrições ocorrem no Ceprosom, das 8h30 da manhã às 4 da tarde. Para se inscrever é preciso ter 18 anos e ensino médio completo. As aulas serão gratuitas. As inscrições serão analisadas por diferentes critérios. A prioridade é atender pessoas residentes em Limeira, desempregadas e com maior tempo de desemprego. O Ceprosom fica na Avenida Campinas, número 115. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 3404-6209 ou 3404-6210. Ouça e veja a programação da Educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora AM no YouTube. A Educadora é rádio com imagem. Tayla Ramos para o Departamento de Jornalismo. Educadora Notícia. Participe do programa no rádio, na internet, nas redes sociais, no YouTube, no WhatsApp. O Meio-Dia volta já. Muito mais que rádio. Esqueceu de pagar a conta de água? Tirar a segunda via da BRK Ambiental ficou ainda mais fácil. Basta enviar um SMS com a hashtag 2ViaBRK para o número 29029. Depois, responda com o número do seu CPF. E em alguns instantes, você receberá o código de barras por mensagem de texto. E pronto! Siga a BRK Ambiental nas redes sociais para saber mais informações. Na BRK Ambiental, sua conta de água está sempre na mão. E pronto! Para tudo! Para o carro, para de falar ao celular, para de falar com o vizinho e presta atenção nesse preço da Casas Bahia. Apenas R$ 999 numa geladeira Electrolux. É de parar o trânsito, tá muito barato e fácil de pagar. É a geladeira Electrolux que você tá querendo e aqui ela sai por apenas R$ 999 em 14 vezes, sem juros no cartão Casas Bahia. É preço que só a Casas Bahia tem. Para tudo que você tá fazendo e corre pra Casas Bahia pra aproveitar. Educadora. Savenhago Limeira, vamos surpreender você. Passa lá. Quinta Barato é um dia de grandes ofertas em carnes bovinas, suínas, peixes, aves, tudo com garantia de procedência. Acém sem osso, quilo 10,95. Bisteca suína congelada, quilo 7,85. Filé de merluza congelado bom peixe, 1 quilo, 19,80. Colchão mole, quilo, 16,45. Galinha congelada Big Frango, quilo, 2,98. Parcelem até 3 vezes no cartão Savenhago. Vamos surpreender você com uma loja moderna e completa. Savenhago Limeira, Avenida Doutor Lauro Correia da Silva, 4005. Passa lá. Esqueceu de pagar a conta de água? Tirar a segunda via da BRK Ambiental ficou ainda mais fácil. Basta enviar um SMS com a hashtag 2ViaBRK para o número 29029. Depois, responda com o número do seu CPF. E em alguns instantes, você receberá o código de barras por mensagem de texto. E pronto! Siga a BRK Ambiental nas redes sociais para saber mais informações. Na BRK Ambiental, sua conta de água está sempre na mão. E pronto! Educadora. O
verão está aí e com ele muito calor e chuva. A Unimed Limeira alerta. É hora de redobrar os cuidados com a dengue. Combater o Aedes aegypti é prevenir a dengue, o chikungunya e o zika vírus. Essas enfermidades provocaram mais de 700 mortes em apenas um ano. Dê um basta. Acesse nosso site e saiba como fazer sua parte. unimedlimeira.com.br. Unimed Limeira. Cuidar de você. Esse é o plano. Vamos falar das muitas vantagens da Farmavip. Clientes cadastrados têm até 80% de desconto em medicamentos. Completa a linha de medicamentos populares com preços a partir de 59 centavos. E ainda os menores preços em perfumaria, como tinturas, desodorantes. Aliás, atenção mamães aos preços de leites, fraldas e produtos infantis. Na Farmavip é muito mais barato. Para saber qual a Farmavip mais próxima de você, ligue 3444-1001. Educadora. Café Kill é o mais gostoso, mais encorpado. Kill, o café de Limeira. Promoção Fique em Dia com a Sorte. Você que é cliente Bom Pastor concorre toda semana a R$1.000 pela Loteria Federal. Para participar, basta manter em dia as mensalidades do seu plano. Eu sou o Geraldo Luiz e este plano eu garanto. Eu assino embaixo. Promoção Fique em Dia com a Sorte. Planos de assistência funeral Bom Pastor. Sorteios vinculados a títulos de capitalização emitidos pela Mafre Capitalização. SUSEP número 15414-001721/2012-94. Regulamento completo no site www.grupobopastor.com.br. Muito mais que rádio. Educadora. Educadora. Agora, de volta em todas as plataformas. Educadora Meio-Dia. 52 minutos, eu volto agradecendo aos nossos patrocinadores, a Limeira Rádio Táxi também, ao despachante Novo Mundo, a Ecologic Glass, a Anabela Casa de Pães, a construtora Cataguá, Aguinaldo Eletrônica, a Lecardo, a Esperança Seguro DPVAT, que anunciam seus produtos e serviços conosco. Hoje, lamentavelmente, não terei tempo de cumprir toda a carga publicitária do programa e, evidentemente, que serão compensados todos os nossos patrocinadores. Eu estou fui procurado no começo do programa o caso de uma menina, mas que precisaria de ajuda. Eu pedi para que a pessoa entrasse em contato com a educadora, mas essa pessoa das amígdalas não fez esse contato. Qual é o problema? Tentemos ajudar. Exatamente, o Caio. A mãe chama Jennifer e ela está dizendo que a filha está com a garganta praticamente fechada, precisa de uma cirurgia e está com dificuldades. Eu entrei em contato com ela, pedi o celular dela, tal. Ela disse que ela vai correr atrás da documentação, da guia, para poder mostrar realmente a situação e vai falar com a gente mais tarde. Mas a situação é essa: é uma criança que precisa de uma cirurgia de amígdalas e está com dificuldade, está na fila, enfim, a menina não consegue nem comer. Agendar, né? São problemas corriqueiros, eu não diria comuns, mas são corriqueiros que nós registramos aqui. Carlos Alberto, que manhã, hein? Que começo de tarde, que dia. Um dia lamentável, né? Um incêndio, um alagamento ali no Ribeirão Tatu, na Ponte Preta, enfim, uma manhã movimentada, né? Eu, inclusive, fiquei surpreso, né? 7h30 da manhã, no ar, achando que o tempo estava bonito lá fora, que o sol já tinha nascido e estava realmente caindo muita água nessa manhã de quinta-feira aqui em Limeira. Toda a região, né? Você viu, inclusive, a notícia de ontem também, um ônibus que acabou nadando lá num córregozinho em Americana, graças a Deus também sem vítima nenhuma, né? Um ônibus do transporte coletivo da cidade de Americana, que também acabou caindo dentro de um córrego na cidade vizinha de Americana. Tem uma observação aqui, Carlos Alberto, eu quero pedir a sua opinião de técnico, de engenheiro. A calha de drenagem deveria ser a 500 metros pelo nivelamento do qual a água iria escoar, só isso seguindo o sentido da saída. Não tem como bombear
porque as bombas não resolveriam só quando chove. E essa mesma pessoa, cujo perfil é Amanda, Augusto e Arthur, tem a impressão que é uma família, né? Amanda, Augusto e Arthur, diz o seguinte: próximo ao local, lá na Ponte Preta, volta com as imagens, Gustavo, por favor. Próximo ao local tem um posto de gasolina abandonado. Esse posto poderia eventualmente se transformar num piscinão? Eu acho que ele não tem nível ali, não tem nível. Nós conversamos isso, eu e o Bruno, antes de começar o programa, nós estávamos estudando o caso lá. Realmente tem áreas ali para fazer um piscinão, mas não tem nível, não tem altura da água. Ou seja, mesmo que a gente consiga fazer um piscinão, precisaria de uma bomba para jogar a água para trás, de volta para o piscinão. Diferentemente do que acontece, por exemplo, no piscinão do tiro de guerra, onde a água vem para o piscinão, ela desacelera, ela, enfim, tem um nome que eu não lembro tecnicamente o nome correto, mas ela desemboca, né, se aleita, né, no fundo do piscinão para depois, aos poucos, indo para jusante do rio. Naquele caso, eu acho diferente porque o piscinão teria que ser numa área abaixo do nível. E abaixo do nível daquela rua, só o leito do rio mesmo, só a calha do fundo do rio. Então, meio complicado. E ela tem razão. Eu não sei, talvez não sei o que aconteceu com a fala dela aí, mas é preciso realmente um estudo maior. Eu acredito que a prefeitura já tenha nesses últimos 30 anos aí, feito alguns estudos mais detalhados sobre esse tema. Tayla Ramos, uma nota final sobre o imposto de renda. Exato, foi acreditado hoje, Caio, o valor de uma restituição residual no imposto de renda, que aí vai de 2008, para quem ficou com a restituição presa, foi liberada agora da malha fina, até 2017. Esses valores foram, então, depositados hoje pela Receita Federal, cerca de 210 milhões de reais para mais de 100 mil contribuintes. E aí, caso o valor não tenha sido creditado e a pessoa foi contemplada nesse lote, ela deve entrar em contato, então, com o Banco do Brasil ou com a Central de Atendimento da Receita e, de acordo com a Receita Federal, esse valor fica disponível para saque no banco durante 1 ano. Bom, e o horário de verão, que eu tanto gosto e tanta gente odeia, vai acabar nesse final de semana. Termina, meia-noite do domingo, então as pessoas devem atrasar o relógio ali em 1 hora. Que pena. Eu fico feliz, eu não sou muito fã do horário de verão, eu gosto mas pra caramba. Enfim, divide opiniões, né? E aí, então, são das regiões sul, sudeste e centro-oeste que devem atrasar, então, o relógio. E para quem mora na região norte do país, enfim, não há nenhuma mudança aí, porque não há lá o horário de verão. Até amanhã, Tayla. Até amanhã, Caio. Até amanhã, Bruno. Até amanhã. Por um dia mais tranquilo, né? Por uma sexta-feira mais tranquila do que a quinta-feira, se Deus quiser. Ainda, Tayla, eu já me despedi de você, mas há previsão de mais chuvas nos próximos dias. Tem previsão de pancadas fortes de chuva para tarde de hoje e também para amanhã, Caio. Minha gente, vamos nos precaver, né? Tomar cuidado com as chuvas e evitar locais que nós sabidamente conhecemos e entendemos que são locais perigosos. Nani Camargo, hoje começaria a entrega, ainda hoje não é? Mas brevemente, nos próximos dias, começa a entrega dos carnês do IPTU. Nós falaríamos disso no programa de hoje, falamos no programa de amanhã. Exatamente, sobre os descontos, enfim, quem quiser pagar à vista ou parcelado, amanhã no Educadora Meio-Dia. Até amanhã. Até amanhã, Caio. Carlos Alberto, que agora paga o almoço, até quinta-feira que vem. Até quinta, bom almoço pra você, viu, Caio? Bom apetite. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus, uma excelente quinta-feira. Vem aí o Padre Marcelo, depois o Edmundo Silva, a USTL, a equipe de esportes da Educadora e da Gazeta de Limeira e logo mais à noite tem o futebol com a Transamérica, a transmissão do jogo do Palmeiras hoje contra a Linense. Nós voltamos amanhã depois do Ivan. Fiquem todos com Deus, até lá.